De Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Chegamos aos 2 meses do De Papo no Ar, com o episódio 9, que está disponível no YouTube e em diversos agregadores, como Spotify e Google Podcast. No YouTube e no Instagram você encontra o link direto para a sua plataforma de podcast preferida, onde você pode assinar para receber as atualizações todas as quintas-feiras. Aproveite a visita ao YouTube, assine o canal e marque para receber as notificações. Ali também é um excelente espaço para ouvirmos sua opinião. Deixe mensagem ou mande um e-mail direto para podcastdepaponoar@gmail.com. Eu sou Pablo Rosca e comigo a psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, você se lembra que semana passada eu iniciei nossa conversa falando que Mercúrio ficou retrógrado? Mais ou menos. Pois é, nesse mesmo dia da retrogradação, prenderam Queiroz, o assessor do Flávio Bolsonaro. Eu acho que os astros talvez não estejam muito satisfeitos lá com a família. Quem vem conversar com a gente? Então, Pablo, pensando no nosso convidado, eu pensei que você abriria hoje o podcast cantando tango, né? Para poder homenagear o nosso convidado. Não estou preparado. Olha, então eu quero começar cumprimentando a todos e todas. Olá, Pablo. Olá, Javier. Quero começar também agradecendo ao Javier. Gentileza, desde o primeiro momento que eu fiz o convite, Javier aceitou com muito entusiasmo, né? E muita boa vontade. Quero te agradecer a vinda aqui, obrigado, te dar boas-vindas. Obrigado, Simone. Então, olha, eu vou apresentar aqui o nosso querido convidado. É o Javier Alejandro Lifshitz. Ele é doutor em Ciências Sociais, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Unirio e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social. E acaba de publicar o livro Política e Vertigem na editora Apris. Atualmente, ele se sente vivendo dentro de uma live, porque depois do lançamento do livro, não para de chegar convites para falar. Né, Javier? O nosso foi um deles. Né? E aí, eu queria começar por esse livro, né, Javier, que tem o nome Política e Vertigem, ensaio sobre poder e luta política no Brasil do golpe. Nós já, há um tempo, já vamos vindo com essa sensação de vertigem que eu acho que piorou muito com a pandemia e com a atual situação política do Brasil. Mas esse livro foi lançado agora, dia 15, mas os ensaios já vêm de algum tempo. Então, eu queria que você me falasse o que você aborda sobre o poder e luta política no Brasil do golpe. Bom, primeiro quero agradecer aí a Pablo, a Simone, um programa muito interessante de divulgação, com uma linguagem assim mais próxima às pessoas, ouvindo assim como assim, um papo descontraído, não? Assim, com toda essa rigidez da academia. Sí, Simone, acabou de sair, a história desse livro é a seguinte: estava pronto e, bueno, com a pandemia aí suspendeu o lançamento, então foi um lançamento depois, de forma virtual. Geralmente os lançamentos são, bom, primeiro o livro em forma física, o lançamento na livraria, enfim, em algum espaço, o livro impreso. E neste caso, bueno, por el tema da pandemia, claro, é impossível fazer o livro impreso. Foi primeiro o lançamento e-book e depois o lançamento impreso, não? Invertiu um pouco essa lógica de lançamento. E são 7 ensaios que foram aparecendo, foram sendo publicados desde aproximadamente 2013 até as últimas eleições, não? As eleições da presidência de Bolsonaro. Então, são 7 ensaios sobre diferentes aspectos da política, do poder e da política, desde uma visão das ciências sociais, mas você viu com muitos, digamos, intercambios, diálogos com a psicanálise, com a cultura, com a literatura também. Ou seja, tentar dar uma visão que desse conta da complexidade do fenômeno, não? Da política. Nas últimas décadas a gente está por tanta coisa que já nem se lembra, não? Muita
crecimiento. Entonces, esa sensación de que mucha cosa pasó fue uno de los motivos de reflexión del libro, ¿no? De esa cuestión de vertigem. Es decir, fatos políticos muy relevantes en poquísimo tiempo, ¿no? Condensados en una velocidad increíble, ¿no? Entonces, un poco unas sessões do livro sobre isso. Que aconteceu para que o tempo, a sensação de que o tempo está muito acelerado na política? Esse é um tempo acelerado. Essa foi uma das indagações. Outra é sobre, sujeitos políticos, ¿no? Que transformações tão grandes, ¿no? Lula, o PT, toda acontecimentos muito radicais e pensar, repensar agora que estamos em uma... En realidad no es una otra fase, es un otro momento del mismo proceso, ya con la pandemia, de una forma que asentó algunos procesos que ya estaban presentes. Es un tiempo, estando, claro, en cuarentena, en nuestras casas, para, de alguna manera, voltar a esos momentos, ¿no? Pensar de otra manera, ya esos acontecimientos ya sucedieron. Lacan tiene una frase que claro, você conhece, que es o tempo de concluir o tempo de compreender, ¿no? Eu não sei se realmente a gente concluiu, mas de fato, o triunfo na presidência de Bolsonaro é um tipo de conclusão. Então, isso motiva a agora tentar compreender, ¿no? O que passou, ¿no? Que aconteceu? Que menos foram esses? É um pouco isso. O livro até porque, pensando o que o Lacan fala, instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir, né? O momento de concluir, ele depende do tempo para compreender, e talvez essa sensação de vertigem é que a gente pulou, né? O tempo de compreender, né? Foi do instante de ver para o momento de concluir, quase. Exato, esse é o ponto, muito bem colocado por você, Simone. Não tinha pensado dessa maneira, mas é isso mesmo. A gente pulou esse tempo de compreender, porque foi todo tão vertiginoso, com tanta intensidade, não? E se cada dia, vocês lembram, é um acontecimento diferente, e isso continua. A gente fica em casa, mas, como o Pablo estava lembrando, toda a questão de Queiroz aparece novamente, com uma notícia tras outra. Agora, o que vai acontecer agora, que Queiroz apareceu, enfim. E essa dinâmica de aceleração continua, não? Essa dinâmica de aceleração continua. Javier, uma coisa que eu fiquei particularmente interessada no debate que você fez de lançamento do livro com o Michel, foi que vocês falaram de sujeito político e de um sujeito como se fosse antipolítico. E, se eu não me engano, até é o Michel, você vai lembrar melhor do que eu, é o Michel que ele fala assim, que esse sujeito antipolítico é como se fosse movido por uma pulsão de morte, né? Tem algo aí de... Ele fala assim, saiu do esgoto, como se tivesse algo saiu do esgoto e veio para a superfície. E é algo que é destrutivo. E aí eu fiquei pensando nesse conceito freudiano do retorno do recalcado, né? O que é recalcado, ele vai retornar com as formações do inconsciente, né? Sintoma, ato falho, né? Sonho, né? Pesadelos. E é como se fosse um pouco isso, né? Tinha algo aí, talvez, recalcado, que nessas novas eleições eles vieram à tona, e a gente se surpreendeu não só com a eleição do Bolsonaro, mas com ter eleitores que se identificavam com essa ideia. Esse é um fenômeno muito interessante, porque tem várias dimensões. Você sabe que eu venho do campo das ciências sociais, onde que existe um pouco toda uma preocupação sobre como são construídos os fenômenos políticos, não? Não são fenômenos espontâneos, embora existem identificações e temas que a psicologia, a psicanálise trata, mas também tem construções, digamos, institucionais, não? Que vão muito além de cada sujeito em sua individualidade, não? E um desses fenômenos que estão presentes no livro tem que ver com uma ideia que chama-se de máquina semiótica. Essa ideia, que pode parecer muito complicada no início, mas se pode simplificar, que vem da filosofia que os autores chamam-se Deleuze e Guattari, dois filósofos franceses que têm uma produção muito grande,
ya fallecidos, que esa idea de que en un momento del mundo contemporáneo se fueron conformando lo que él llama de máquinas semióticas, que son discursos interconectados. No caso de Brasil apareceu, mas también apareció en otros países, no es un fenómeno exclusivo de Brasil, sino un fenómeno de la política a escala mundial, de discursos interconectados da mídia con el parlamento y fundamentalmente con el poder judiciario, ¿no? Que tuvieron una capacidad muy potente de deslegitimar no solo a Lula, sino al gobierno de Dilma y prácticamente a todo PT, ¿no? Eso fue un fenómeno tan inédito tal vez como coronavirus, porque nunca se vio una tamaña estructuración discursiva, ¿no? De discursos de destrucción de la política, ¿no? De destrucción de la política y de elevar algunas instituciones como judiciario, como esa frase que los juristas gustan de falar mucho além do Rubicón, ¿no? Rubicón, atravesaron el Rubicón. O Rubicón era un río en Roma que no debía ser atravesado para no amenazar al emperador. Entonces, cuando era atravesado el Rubicón, era un sinal de que la cosa estaba muy mal, ¿no? De que la cosa corría peligro. Entonces, aquí, de alguna manera, y de diversas formas, se atravesó ese río que es el río da ley, da justicia y da Constitución, ¿no? Da letra constitucional. Hubo muchos atravesamientos de límites, ¿no? Que tornan hoy en día a democracia una cosa muy preocupante, ¿no? Entonces, esa máquina, que es una máquina que no es digamos, un autómata, sino es una máquina asociada a poderes políticos, digamos, la dominación clásica de oligarquías, de sectores dominantes, que, claro, tenían un interés muy claro en derrubar gobiernos del PT, de Dilma y de Lula, con métodos absolutamente innovadores, de forma que ni se precisó un golpe de Estado, ¿no? Entonces, muchos hablan de golpes blandos, ¿no? Golpes blandos, que no precisó de utilización de toda, digamos, a fuerza armada para derrubar un gobierno. Eso aconteció en Ecuador, aconteció en Bolivia, aconteció en Argentina, aconteció en los Estados Unidos. Es decir, y tal es así que todo sistema de fake news es un aspecto de ese aparelho, de ese maquinario, ¿no? De esa maquinaria. Y qué interesante este momento, digamos, que a gente está ahora, de conclusión, entre aspas, que tiene a ver con, digamos, con la asunción de Bolsonaro, que abre una otra etapa, más que continúa el mismo proceso, porque van se develando muchos aspectos de esa máquina semiótica. ¿Semiótica por qué? Porque no es una máquina de instrumentos como uno piensa una máquina, sino es una máquina de discursos, ¿no? O discurso jurídico, o discurso parlamentar, o discurso da Globo, o discurso... Son conjuntos de discursos que se fueron intervinculando, ¿no? Interrelacionando. Por ejemplo, uno de esos vínculos es el vínculo del ex ministro Moro con a Globo, ¿no? Es decir, él pasaba, y eso a partir de Intercept ficou muito claro, ¿no? Aquel site de Greenwald que digamos, develó una parte de la máquina, que informaciones eran basadas pelo judiciario antes de se comprobar si eran verosímiles o no, si eran verdad o no, ¿no? Entonces puló muchas fases del proceso jurídico. Eso está muy bien trabajado en un libro en el cual también participé, que se llama Pandemonios y Pandemia no Brasil, ¿no? Que tiene muchos juristas que trabajan sobre ese tema, y eso, claro, aceleró todo el proceso jurídico, porque iba directamente para la media, o sea, era el público que asistía a los programas que
digamos, julgava de alguma maneira o que estava acontecendo, não? Então, digamos, diferentes mecanismos da aceleração, e no qual um deles é essa velocidade com que a mídia e o jurídico anunciavam os fatos políticos diários, não? Os fatos políticos diários. E a gente está vendo agora, no sentido contrário, porque a Globo, digamos, se reposicionou neste novo cenário, os mecanismos que se utilizam, não? Então, essa aceleração tem muito a ver com essa máquina, que é uma máquina, não é uma coisa natural, sino é uma máquina que tem a ver com uma montagem de uma estratégia de poder, não? Uma montagem de poder. Tem um aspecto da aceleração que a sociologia estuda muito não, começou a estudar alguns autores, todo esse tema de como a temporalidade na política é uma questão não natural, não é um tempo natural, sino é um tempo, de alguma maneira, controlado, provocado, pensado. Interessante pensar isso, e tem a ver com o discurso, né? Que tem a ver com os discursos. Que tem a ver com os discursos que, neste sentido, esta máquina são discursos que se foram articulando, gestando, compartilhando mídias, compartilhando formas de transmissão, não, da política, não? Da forma como se transmite a política. Olha o panelaço aí. Já estamos na hora do panelaço. Javier, eu vou pegar por esse caminho, vou falar um pouquinho da semiótica, um pouquinho da política, um pouquinho do eleitor. Eu me lembro que há algum tempo atrás, eu vendo um editor famoso falando sobre o seu programa, a preparação do seu programa da TV, ele comentava que pensava o jornal, preparava o jornal dele pensando no Homer Simpson, público médio brasileiro. É preciso dizer que o Homer é um cara de inteligência bastante duvidosa, é um cara preguiçoso, é um cara que tem muito mais defeitos do que virtudes. Nós somos assim? Nós podemos ser nivelados pelo Homer? Essa é uma pergunta muito interessante dos limites da manipulação política, não? Mas essa maquinária realmente demonstrou uma eficácia inacreditável, ¿no? Porque se apostou, por exemplo, todo o sistema de fake news eram bombardeos e a gente sabia selectivos, ¿no? Com mensagens para públicos, para nichos, ¿no? Uno para público religioso, outra para donas de casa, otra para... Tinha uma lógica de construção, esses discursos que, como o próprio Intercept develou, tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, com o governo de Trump e com assessores fora do Brasil também para a montagem desse sistema, não? Sim, eu preciso dizer, assim, eu trabalho com comunicação política também. A campanha do Bolsonaro, salvo qualquer juízo de valor, para além disso, foi uma campanha absolutamente impecável, tanto que ela conseguiu eleger o sujeito. Campanha essa que há décadas a esquerda fazia e se perdeu nesse meio de caminho. Entregaram a internet para o grupo que elegeu o Bolsonaro. Exatamente. Foi uma estratégia... Muitos falam, inclusive, de um conceito que se utiliza de guerra híbrida, não? Ou seja, que não é conceito de guerra no sentido clássico, sino também a guerra levada a esse plano da comunicação, a esse plano do convencimento e a esse plano da insistência no discurso para provocar identificações negativas com certas figuras políticas, ¿no? De tanto insistir, você acaba de alguma maneira acreditando que isso tem um fundo de verdade, ¿no? Inclusive a própria ideia de verdades está sendo coloca em questão, ¿no? Bueno, será que, porque uno começa a duvidar, será que isso é verdade, que não é verdade, ¿no? A fake news trabalha muito nessa fronteira. Bom, esse foi um dos temas, ¿no? do livro. Sim. Que tem a ver com essa ideia de aceleração y de una máquina semiótica para provocar un sentido de desorientación, ¿no? Porque
aposta es muy fuerte, es quebrar un lazo de identificación con líderes políticos, ¿no? Líderes y populares, ¿no? Porque el tema son líderes populares. Eso también pasó con Evo Morales en Bolivia, aconteció con Cristina Kirchner en Argentina, aconteció con Lula y Dilma aquí en Brasil, es decir, un fenómeno que en América Latina conocemos bastante bien, ¿no? No es solo Brasil que aconteció, eso ahí te ve. Y ahí, claro, eso sugiere que los Estados Unidos, Trump fundamentalmente, esteve muito por trás desses fenômenos, ¿no? Além de Trump, ¿no? É a onda conservadora que rege hoje a América, as Américas. Exactamente, un retorno que mucho más que conservador, ¿no? Vota con una cara neofascista, y por eso ese tema de que no respeta mucho limite, ¿no? No respeta mucho limite. Ella va y deslegitima instituciones que son fundamentales para la República, ¿no? El Poder Judiciario, una media neutra, eso ahí ya fue todo para espaço. ¿Qué media neutra? Não existe mais media neutra. Javier, você falou dessa questão que até a verdade está sendo questionada. E eu fiquei pensando aqui, se o sujeito ele não tem nem mais algumas verdades como referência, ele fica à deriva, né? E aí até essa sensação de vertigem, né, do título do livro. Por outro lado, que eu acho que você aborda também um dos ensaios, você abordou na fala do lançamento do livro, foi essa multiplicidade de movimentos que estão aparecendo. Movimento LGBT, né? Movimento Vidas Pretas Importam, movimento feminista, que até você, o Michel, não sei bem, que fala... Todos são movimentos de direito e de reconhecimento e que todos, apesar deles serem multifacetários, né, mas na sua multiplicidade eles parecem formar uma unidade. Você acha que já você como cientista social, vê isso? Isso já os sujeitos tentando encontrar as referências, né, para não ficar tão à deriva, tão perdido diante dessa confusão, né, dessa aceleração do tempo, desses acontecimentos? Como é que você vê isso? Claro, es decir, o título de uno dos textos, Simone, es O Avesso do Golpe, ¿no? Claro, o que aconteceu fue claramente un golpe brando, como se fala, mas tem o avesso do golpe, ¿no? Que son las formas de resistencia que se fueron gestando a lo largo de estas décadas, que no fueron pocas, sino fueron muchas y muy poderosas, ¿no? Si comienzo con un texto sobre 2013, que también ese enigma de 2013 que aconteció, que fuerzas participaron ahí, inclusive se continúa hoy discutiendo si fue acciones políticas no campo de derecha, no campo de izquierda, en fin, todo un debate en torno a 2013. Esto también fueron, por ejemplo, yo soy profesor de universidad, participé da época da política de cuotas e vi os efeitos da política de cuotas e a formação de coletivos de jovens negros, de discussões nesse campo do movimento negro. Claro que não é uma novidade, já existe há muitas décadas, há muito tempo, mas que adquiriram uma potência realmente muito significativa, todos os coletivos, ¿no? Essa ideia de coletivos se expandindo. Depois tivemos todo el movimiento de mujeres, ¿no? Que fue también movimientos también o asesinato de Marielle en esa época también, muy impresionantes, ¿no? Muy impresionante su dimensión. Claro, también movimientos latinoamericanos, en Argentina también el movimiento de mujeres tiene una participación bastante impresionante y continúa teniendo. También tivemos, no sé si ustedes lembran, claro, 2015, todo o processo de ocupações de escolas, escolas secundaristas, universidades em todo o país, ¿no? Que foi uma coisa impressionante também, ¿no? Um tipo de movimento que não existia no Brasil, que era as ocupações de espaços públicos, ¿no? Todo que isso provocou, a ocupação da escola, que era um espaço público, os meninos ficavam fazendo sua comida, discutindo, criando pautas, também un impacto muy impresionante en la acción política, ¿no? Pela novedad, pelo engajamento de los meninos, por todas las discusiones que eso provocaba.
Então, se toda uma diversidade, a ocupação do MEC, não? Lembram a ocupação do MEC, que foi muito tempo, as pessoas iam lá com as famílias, eventos políticos, Caetano foi, outros músicos com instrumentos, era um momento de cultura, onde a cultura se reunia para na defensa das pautas culturais, da cultura, do financiamento público da cultura. Sim, foram todas ações políticas que uno, como passa com essa velocidade, já quase não lembra, mas deveria lembrar, e isso agora vai adquirindo uma certa activação. Vimos nestas semanas com o movimento negro aqui no Brasil, torcidas por causa da morte de Floyd nos Estados Unidos, ¿no? Como activó toda una saída, una volta para as ruas, a pesar inclusive da questão sanitária, mas com um carácter muito activo, e isso vai se somando, ¿no? Así que, por un lado, temos essa visão neofascista da política, que, a meu modo de ver, se mantém, mas sem maioria, com uma minoria, e todos estos movimentos sociais que atravessam os partidos, mas também estão fora dos partidos, que está falando de uma outra realidade política que está emergindo aí, e que como toda questão política, o real da política, não, seguindo aí essa pegada da questão do real, que a gente não sabe por onde aparece e que surpreende, não? Surpreende a política. Ou seja, a gente é muito difícil prever o que vai acontecer, porque a política tem essa coisa de surpreender, não? Você não espera e aí tem um movimento como 2013, você não espera e tem um movimento incrível nas ruas, não? Mais de 1 milhão de pessoas. E agora está acontecendo um pouco isso. Você vê, por exemplo, as torcidas fazendo presença na política, não? Defendendo a democracia, denunciando ações neofascistas. Então você vê como a política tem esse impacto da surpresa e movimentos que se foram fortalecendo ao longo destas décadas, não? Por exemplo, toda a luta, o movimento de mulheres, o movimento feminista, é muito difícil pensar, isso sim que é muito difícil pensar, que ele regrida depois do avanço que teve. São movimentos que não regridem, não? Não regridem, muito pelo contrário, se fortalecem um com o outro. E essa ideia que no lançamento apareceu, que acho muito potente, que não é que o movimento negro, digamos, disputa com o movimento de mulheres, disputa com o movimento de jovens ou disputa com outras correntes políticas progressistas. Muito pelo contrário, se potencializa um com o outro, não? Não são movimentos que estão concorrendo entre eles, não? Sino são movimentos que têm uma unidade interna, embora as demandas, como todo movimento social, sejam diferenciadas segundo o caso, mas tem muitos cruzamentos, não? Por exemplo, mulheres negras, onde se cruza o tema do movimento negro com o tema da mulher. Tem cruzamentos desse tipo, não? Então, claro, há uma unidade interna que embora não explicitada e embora não tenha um conteúdo assim último, aparece, não? Aparece na rua, aparece nas disputas, aparece nas redes. E aí, falando em movimento, há uma discussão que fala que, independente do presidente Bolsonaro, da figura do presidente Bolsonaro, o bolsonarismo é muito maior que o presidente e vai permanecer por muito mais tempo, independente de ter impeachment, de ser cassado, de concluir mandato, de ser reeleito. O bolsonarismo se mantém por mais tempo. Você concorda? Sem dúvida. O tema do ódio, não? O tema do ódio cria sementes e isso foi realmente uma questão muito dura para a política brasileira, não? E para a cultura também brasileira, não? Ter despertado a semente do ódio, não? Porque, bom, isso existia, claro, a extrema-direita sempre existe, está aí, mas é uma extrema-direita que estava adormecida, digamos assim, uma extrema-direita que não estava actuante, que não era actuante.
Eso fue activado, ¿no? Eso fue activado. Ahora, sin duda, ese sector, ese segmento va a existir, va a continuar, mas es un segmento muy pequeño de la población, ¿no? E, Javier, falando, você falou de direita, de extrema-direita, o Gessé de Souza, também sociólogo, também autor de livro. Fuimos colegas na Universidade do Fluminense. Falou dia desses numa live que eu assistia, que torce para que a direita consiga tomar os rumos do país, para que a democracia seja garantida, já que a esquerda deve levar ainda muito tempo para se reestruturar. Você concorda com isso? Porque, digamos assim, a direita mais liberal ficou de alguma forma apostando a essa saída de extrema-direita, não? Digamos que ela é responsável en grande parte de esa virada para la derecha, ¿no? Ahora, esa crítica a izquierda no sentido de que no está actuando y no aparece, yo no concordo absolutamente. Yo acho que esta idea de los movimientos da presencia que están mostrando estos movimientos en diferentes... Claro, estamos en medio de una pandemia donde o tema da rua e da expressão política nas ruas, que é o tema do campo progressista, não? Sim, quando a direita toma a rua, não tem essa dimensão que tem no campo progressista, não? Que sempre teve a rua como eco, não? Isso é uma tradição no campo progressista. Quando a retomada venha, e que vai vir, vai ser de uma dimensão impressionante. Vai ser de uma dimensão impressionante. Vamos ser testemunhos de alguma coisa que a gente nunca imaginou. E tem muitos sinais nesse sentido, não? Por exemplo, a saída, depois da morte de Flor nos Estados Unidos, mas que tinha muito a ver com fatos que tinham acontecido no Brasil, com a morte do menino Miguel, João Pedro e outros jovens que foram mortos neste período, está indicando que isso vai ter uma resposta. Isso está claro e a gente está vendo isso. E, claro, como vai voltar isso? De que maneira é que a gente fica atento a isso, não? Mas minha impressão é que vai vir com uma dimensão muito mais forte que 2013. Javier, é muito interessante que eu e Pablo já vimos conversando há um tempo sobre chamar ou não um sociólogo aqui para o podcast, no sentido de que nós estamos numa situação tão difícil e que a visão de um cientista social talvez fosse pesar um pouco mais para quem já está vivendo todo esse problema político e da pandemia, da quarentena e tal. Mas agora, te ouvindo, você sabe que brotou uma esperança em mim, assim, você foi marcando algumas palavras, por exemplo, movimento, potência do movimento, uma certa unidade, apesar de diferentes demandas, uma certa unidade de potência, de direção, que foi, assim, renovando as minhas esperanças mesmo de uma mudança. Você falou até de política surpreender, eu costumo dizer assim, quando é coisa boa, é surpresa, quando a coisa é ruim, é susto. Então, às vezes surpreende, às vezes assusta. Essa é boa diferenciação, não temos que confundir, uma coisa é o medo, outra coisa é a surpresa. Mas é isso, inclusive essa unidade que falamos, não é uma unidade de uma frente política que tem um programa, não, é uma unidade em torno de pautas não explicitadas, mas que todo mundo sabe que compartilham. Então, isso tem a ver com a potência do movimento, não? Que se compartilham pautas que não necessariamente são explicitadas. Bom, a gente tem um programa e com mais, que tem muito mais a ver com as pautas do frente, ¿no? das frentes populares, das frentes nacionais, enfim, que tem uma pauta que um grupo de partidos políticos compartilham um programa. Aqui não. Aqui, por exemplo, todas as passeatas na época da morte de Marielle. Havia gente de todo um espectro político muito abrangente. E não existe um evento, digamos assim, que en consenso se determinara, bueno, vamos a salir ahora. No, eso fue espontáneo y como sinal de repudio, ¿no? Y eso juntó
grupos, movimentos y perspectivas políticas progresistas das más diversas, ¿no? Das más diversas. Eu acho que nesse sentido que você falava, Simone, não um despertar, porque já está todo mundo muito desperto, ninguém está dormindo no ponto, digamos assim, expressão popular, mas uma potencialização que talvez nos surpreenda a todos. Uhum. E eu quero trazer para cá, para a nossa conversa, Geraldo Vandré. Eu não sei se Geraldo Vandré fala o seu coração, com certeza fala o da Simone. Com certeza. Para não dizer que não falei das flores, vamos falar de pandemia, que é o que a gente está vivendo. Realmente é mais complicado para os mais pobres seguirem no isolamento por uma infinidade de razões e especificidades que podem até gerar outras doenças nessas pessoas. Qual seria a melhor estratégia para eles? A forma de atuação mais adequada junto aos mais necessitados? Bom, aí outro tema das ciências sociais que impresiona mucho, ¿no? Porque, embora, claro, algunos estados tengan elevado una política sanitaria más consciente, do parte del gobierno nacional hubo un distanciamiento con eso, no querer saber, ¿no? Na psicoanálisis es un tema muy importante. No querer saber con la pandemia, no querer saber y por razones políticas, por razones de escolha de un rumbo político, ¿no? Entonces, es evidente que el impacto de la pandemia va a ser muy fuerte en sectores populares por las condiciones de hábitat, por las condiciones de moradía, muchas personas morando en espacios muy pequeños, ¿no? Como por ejemplo las comunidades, en las favelas, y que eso, claro, facilita mucha propagación del virus, ¿no? Eso es evidente en toda América Latina donde ese problema se presenta, ¿no? Es decir, que claro, donde tem más concentración humana, o virus se expande con grande rapidez y con mayor grado de posibilidad de mortalidad, ¿no? Expande su capacidad de mortalidad, de provocar muertes. Y es evidente que el gobierno fez muy poco en ese plano, ¿no? De protección fundamentalmente en lógicas comunitarias. ¿Cómo se protege a la población cuando hay lógicas comunitarias, ¿no? Cuando hay lógicas comunitarias y formas de protección comunitaria que en algunos países fueron adoptadas, ¿no? Sí. Y una de ellas es, claro, los testes en masa, los testes en grande dimensión, que es una de las tantas falencias que tivemos aquí con relación a adopción de una política sanitaria consciente y que atenda a enorme desigualdad social de la población, ¿no? Es evidente que usted no puede aplicar una misma política en Ipanema que en las comunidades de Amaré. Claro. La lógica es otra, las formas de contaminación son otras, y eso realmente fue una de las tragedias do fato de no ter tomado a serio una política nacional, de control del coronavirus, ¿no? De control del coronavirus. Por eso esa idea de prácticas genocidas, porque el genocidio tiene dos lados, ¿no? O genocidio por ataque a poblaciones, que es la figura del genocidio en sentido de jurídico, ¿no? Ataque a comunidades nacionales o a grupos étnicos, esa figura del genocidio, o por você no hacer nada, por você ficar no actuante perante un fenómeno como una pandemia, ¿no? Eso es a otra cara del genocidio, você no ter actuado acorde com a dimensão do problema, ¿no? Javier, ainda no tema da pandemia, no livro que você citou, né, Pandemônios e Pandemia, você tem um artigo, e que o artigo começa assim, que cada vez mais é importante, né, que a gente imagine como deveria ser o mundo pós-pandêmico, que a gente construa um projeto de futuro, né, que começaria assim,
que possamos sair às ruas, né? Mas, por outro lado, você fala, mas a pandemia veio para ficar e o mundo pós-pandêmico é mera ilusão. Pode ser mera ilusão. Então, fala um pouquinho mais disso. Assim, como é que você imagina o mundo pós-pandemia? Difícil pensar no mundo pós-pandemia, mas certamente o mundo que eu penso pós-pandemia é bastante distante de, por exemplo, Zizek, ¿no? Algunos autores que vieron una posibilidad de transformación social y no veo mucho que en esa dirección, ¿no? Embora gustaría una transformación que tomara serio el tema de desigualdad social, ¿no? Es un tema que es necesario tomar a serio, ¿no? La desigualdad es un tema que es necesario tomar a serio. Costaría, mas no veo que esté ya yendo en esa dirección y los movimientos, esa cosa de unidad que estábamos hablando, pasa mucho por políticas para tratar esa cuestión de desigualdad social. Mas he falado un poco en esa idea de que tal vez sea una ilusión, un mundo post-pandémico, por el tipo de fenómeno de la pandemia, ¿no? Estuve estudiando bastante trabajos que ven do campo da ciencia. Bueno, el fenómeno es muy complejo y debe ser analizado desde varias perspectivas. Y el virus, nada indica que el virus no volte, ¿no? Va a tener una vacina, mas pueden vir otros virus, ¿no? A idea de transformación del virus. A veces está siendo tratado este tema de la pandemia como ven a vacina y todo volta, entre aspas, a un normal, ¿no? A un normal. Los cientistas, muchos llaman la atención que ese estado normal no va a ter ese estado. Y los escenarios que los cientistas en revistas bastante especializadas imaginan es un escenario en el cual va a haber un tiempo de vida pública y un tiempo de cuarentena. Y eso ya estaba aconteciendo en los países asiáticos. Por eso China y Corea reayeron con tanta eficiencia y con tanta celeridad, ¿no? Porque lembran que, por ejemplo, lembran la vaca loca, ¿no? Sí. Y otros, o virus, o SARS y otros tantos. Entonces, ellos, claro, están preparados, por eso ya aconteció esos fenómenos de pandemia interna a esos países, a países asiáticos, y muestra que el virus va, volta a otro, ven otro, entonces es muy difícil pensar algo así como una vacina, como a gente pensaba en otros periodos históricos, que solucione, como si fuese un problema que a partir de la vacina comienza en un punto cero. Ese punto cero, todo indica que no va a ter ese punto cero. Y en principio, países que ya más o menos están voltando a actividad económica, en Europa, por ejemplo, no cotidiano van a existir algunas mudanzas. Por ejemplo, bueno, una de ellas es el tema de distancia, embora nossa volta apresurada aqui no Rio, por exemplo, a gente vê que as pessoas algumas voltam sem máscara, sem respeitando a distância, não? E isso, claro, do ponto de vista científico, extremadamente peligroso, ¿no? Voltar de esa manera, ¿no? Y bueno, toda esa discusión de cómo va a ser o presencial. Bueno, una universidad pública presencial que a Unirío, ¿cómo que será ese retorno, no? ¿Cómo pensar educación sin lo presencial, ¿no? Es todo un desafío realmente muy grande, mas o más preocupante es voltar sin esas medidas básicas de la máscara y la distancia, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, ¿qué implica la máscara en nuestro cotidiano, no? Es una cosa media... no es agradable o cotidiano con la máscara, ¿no? Una cosa chata, una cosa...
E como isso impacta nossas relações cotidianas, como que vai ser isso, não? E a distância, em um país onde o tema do abraço, do tema da proximidade, é muito importante, não? E todo mundo gosta disso, eu gosto disso, vocês gostam disso, essa proximidade que temos, afetiva e tão importante para a nossa cultura, não? Será que o tema da distância vai... e o tema da distância e o tema da potencialidade do contágio, não? Vai incidir em nossa cultura, vai incidir na forma como nos relacionamos. Esse é um tema das ciências sociais, também da psicanálise, não? Sim. Javier, desde o episódio passado, a gente está oferecendo um brinde a alguém, está fazendo um brinde a alguém ou convidando alguém a brindar com a gente. E eu queria saber quem você quer convidar para um brinde ou a que você quer brindar. Olha, eu gostaria de brindar com vocês tomar um chopp em uma esquina na qual vai haver muita gente, tipo amarelinho, rodeado de muita gente, o dia que Bolsonaro deixar a presidência, deixar o poder. Não? Um dia de brindes e vai ter muita gente conosco, não? Sim. Vai ter muita gente conosco. Com certeza. O meu brinde essa semana vai para Malala Yousafzai, ativista paquistanesa, que colocou no Twitter na semana passada, né, mas a gente já tinha passado o episódio, salvo engano foi na sexta-feira passada, que ela estava comemorando a sua formatura em Oxford. Ela se formou, ela concluiu a faculdade de Filosofia Política e Economia. Então, eu acho que ela nem bebe, né? Eu acho que por razões religiosas ela não bebe, mas eu convido ela para um café ou eu brindo pela formatura dela. Exatamente, brindamos pela formatura dela. Desejo decidido. É isso mesmo. E você quer falar um pouco do seu livro? Teve o lançamento agora há pouco tempo, onde ele está disponível? Bom, preciso dizer que eu já garanti o meu. Mas quem não tem ainda, como é que faz para adquirir? Muito obrigado, Pablo, pela difusão. O livro está disponível por um mês de forma gratuita na versão e-book, na editora Apris. Aí é só baixar, clicar, onde parece que é para comprar, mas tem uma opção que é para baixar o livro, fundamentalmente em celulares. E a versão impresa puede ser adquirida y se entrega vía correo. Los trabajadores, y vamos a parabenizar a los trabajadores de los correos aquí en Brasil que están trabajando para que a gente pueda recibir ese material y otras compras que a gente faz, ¿no? Entonces eso está disponible por un mes de forma gratuita. Quien quiser baixar, gustaría que las personas lean, comenten y discutir un poco esos textos. Y tenemos un canal de YouTube que llama-se Núcleo de Memoria Política Downey Rio, Núcleo de Memoria Política Downey Rio, onde clicando aí no núcleo está a entrevista da qual Simone estava falando, no qual apresento o livro junto com o professor Michel Misi, que é professor titular no IFIX, não, na Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Isso foi interessante porque geralmente quando são lançamentos dos livros, pelo menos no campo das ciências sociais, não acostuma ter um debate sobre o livro, não? Acostuma ter um lançamento que é mais um coquetel e está na livraria, mas isto facilitou um pouco ter um debate virtual que ficou muito interessante também, porque atualizou. Não, ficou. Eu gostei. Talvez já seja uma maneira de reinvenção, né? Talvez já seja um novo normal, como tem alguns chamando. Exatamente, foi uma forma de tipo assim como vocês estão fazendo, assim, uma conversa mais aberta para um público mais amplo e tal, não uma conversa estritamente acadêmica, assim, nesse sentido. E abriu muitos temas, atualizou algumas questões que estão presentes nos artigos. Eu realmente gostei muito e recomendo porque é uma outra forma
de entrar num livro, não? Ouvir um pouco na conversa e uno já entra já na leitura já antenado com algumas coisas, não? Javier, obrigadíssimo pelo papo, sensacional, deu pra gente conversar você, bastante. Paula, Simone. Eu que Simone, mais agradeço, uma Javier. semana, um beijo, muito bom. Um beijo para vocês e vida longa para Papo no Ar, Obrigada. que realmente, e inclusive pós-pandemia, porque é um programa que está feito para ficar aí. Um grande prazer ter participado. Muito obrigada a você, Javier. Tenho certeza que vai ser muito legal as pessoas poderem ouvir isso e irem pesquisar. Eu sempre falo isso, que esse papo é para poder